mensagem? Tá. Agora vai começar a gravar de novo, direitinho. Esse dia a gente estava meio difícil aí de gravar, porque estava meio bagunçado, né? Agora vai voltar. Atos 10, 34, quem achou, diga amém. Irmãos, eu fiz assim, foi desonesta a pergunta que eu fiz. Por quê? Realmente, você tem razão. Não faz de uma maneira, mas faz de outra. Amém? Como assim? Vamos lá. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz o quê? Acepção de pessoas. Então essa acepção é uma diferença que Deus não faz. Só que a acepção não é a mesma diferença de Malaquias, que está lá, em Malaquias 3,18. A acepção aqui é preferência. Ela tem um sentido, até marquei aqui para falar para você, de favoritismo, parcialidade. E eu já vi gente querer questionar Deus assim, como se houvesse favoritos para Deus. Porque na vida do fulano, olha para a gente, às vezes, né, você cristão, olha para a gente como pastor, fala: ai pastor, na sua vida tudo é mais fácil, o senhor não tem problema, eu queria ser assim. Vamos trocar de lugar uma semana? Depois você me conta. Porque não tem favoritismo, irmão. Porque eu queria ser igual o missionário, porque Deus abençoou, eu queria ser igual o fulano, ciclano. Não, para com essa besteira. Porque não existe no mundo espiritual. O Pedro, ele reconhece por verdade que Deus não fazia essa acepção no sentido de favoritismo, de preferência, de parcialidade. Sabe, sem motivo nenhum Deus falar assim: eu vou abençoar mais a Graziela do que o Renan, porque eu vou mais com a cara dela. Ela é mais bonitinha, ela é mais baixinha, ela é mais fofinha. Não vai abençoar mais a Graziela do que o Renan por causa disso. Irmão, só que Deus também não é injusto. Se tem uma coisa que Deus é, diga comigo: justo. Deus é justo. Então, Deus não poderia tratar do mesmo jeito pessoas com atitudes diferentes, porque senão ele seria injusto. Aí é que eu vou entrar nessa mensagem que você tem que prestar atenção. Porque muita gente está querendo justificar-se com Deus, dizendo: Deus, mas por que fulano tem e eu não tenho? Veja o que você está fazendo e o que o fulano está fazendo, porque Deus não tem favoritismo. Deus não tem preferidos, o pastor Jaime fala muito isso. Deus não tem preferidos, Deus não tem favoritos. Você está vivendo hoje a vida que você está vivendo por culpa sua. Não queira colocar a culpa em Deus, não. Esse mesmo versículo, se você mudar a tradução, acho que é a Bíblia NVI, não vamos ver outras aqui para facilitar para você. A Bíblia NVI fala assim, então Pedro começa a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com o quê? Sabe por que Pedro fala isso? Porque ele vê o Espírito Santo batizando até pessoas que ele, Pedro, achava que não eram dignas. Olha que coisa, Deus tratou isso com Pedro. Pedro, ele era muito religioso na questão da circuncisão. Pedro era daquela velha guarda. Não tem igrejas que são mais tradicionais? Não tem igreja que, dependendo da roupa que você tiver, eles não te aceitam? Se você não tiver com a saia lá no pé, para eles não serve? Existe isso, não estou falando mal, tá, gente? Não falo mal de igreja nenhuma. Mas o Pedro começou a perceber que não era a saia no pé, que não era o cabelo rastando no chão, que não eram essas coisas que faziam a pessoa ser o quê? Abençoada. No caso da época, não era a saia no pé, era a tal da circuncisão. Quem é assim, Pedro chegava até a tratar diferente. Paulo, inclusive, até repreende Pedro em uma dessas passagens aqui, em que o Pedro está comendo, de repente, ele está comendo com pessoas que não eram circuncidadas, e de repente chega os da circuncisão, e ele levanta e tenta se distanciar, e Paulo fala assim: olha, você está errado. Você está errado no que você está fazendo, porque não tem diferença entre ninguém. Deus não faz essa acepção. Na Bíblia NVT, muda para mim rapidinho, Samuel. A Bíblia NVT fala assim, NVT, põe lá para mim. Então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum que não tem, irmão. Sabe, por que o fulano é mais abençoado, ou por que o ciclano cresce, ou por que o Beltrano Deus está atendendo. Irmão, não existe isso. Não tem favoritismo. Esse mesmo princípio, lá em Deuteronômio capítulo 10, eu não vou colocar, não vou pedir para você abrir, mas vou pedir para o Samuel colocar ali. Deuteronômio 10, capítulo 10, versículo 16 e 17. A Bíblia vai falar sobre a circuncisão, mas não da carne, mas do coração. Olha lá: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso.
que era a circuncisão, pastor? Era aquela marca que fazia, vou falar numa linguagem alta, que o povo que era de Deus, no 8º dia de nascido, tinha que fazer uma espécie de cirurgia. Bom, quem vai entender o que eu vou falar. Já ouviu falar daquela cirurgia de fimose? Mais ou menos parecido com aquilo. Então se fazia, todo o povo, os homens, ao 10º dia, tinham essa marca no seu corpo. E Deus está dizendo, não é isso que muda nada, sabe? Porque tem gente que quer favoritismo pelo tempo que tem de igreja, tem gente que quer favoritismo de Deus porque é dizimista e ofertante. Eu já ouvi desaforos, não estou querendo defender a Deus não, mas a gente representa o Senhor aqui. Eu já ouvi desaforos, como já contei várias vezes aqui, de pessoas dizimistas, que por se acharem dizimistas com um certo valor, acha que Deus as tem que tratar diferente. E não pense você que isso não existe no meio da igreja, que existe, viu? Pessoa vir dar desaforos a Deus, ao pastor, mas a Deus, mas na pessoa do pastor, dizendo, por que Deus não me abençoa? Eu sou dizimista, o meu dízimo é tanto. O pastor pede oferta aqui, eu faço tanto. E por causa disso você quer favoritismo? Por causa disso pode ser feito o que quiser, da maneira que quiser, que Deus tem que abençoar alguém por causa do seu dízimo, ou porque tem 30 anos de igreja, ou porque tem 40. Tem gente que quer favoritismo porque, sei lá, tem alguma posição, ou acha que tem alguma posição. Não existe isso. Deus tem que favoritar porque eu sou pastor. Irmão, não tem isso não. Aliás, vai ser o contrário. Eu acho que Deus vai me cobrar mais. E vai cobrar mais quem quer alguma posição. Você lute, você corre atrás, porque a quem mais é dado, mais será o quê? Cobrado. Isso é óbvio. Então não tem esse negócio de favoritismo. Volta ali para mim, Samuel, coloca lá. Circuncidai, pois, o vosso coração e não endureçais a vossa cerviz. 17. Pois o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, Deus grande, poderoso e terrível. Vamos lá, que não faz acepção. Isso aqui eu acho tremendo, e nem aceita o quê? Não tem esse negócio com Deus, não. Porque eu dei minha oferta, porque eu fiz o meu dízimo, porque eu isso, porque eu aquilo, sou patrocinador. Tá, mas você tem andado diferente do mundo? Porque se você não tem andado diferente do mundo, irmão, se você é dizimista, se você é ofertante, se você tem 30, tem 40, tem 50, se é irmão do pastor, se você é filho do pastor, se você é pai do pastor, mãe do pastor, está entendendo sim ou não? Não tem. O povo de Deus precisa entender isso. Muda para mim esse mesmo versículo para a Bíblia NVT. Se você é pastor, se você é, sei lá, pastor de pastor, se você é anjo, querubim, sei lá, fala uma posição maior. Não tem posição maior, sei lá, general no céu, brigadeiro, não tem. Porque tem gente que acha que é isso, né? Acho que é isso que abençoa. Pois o Senhor, seu Deus, é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, e grande Deus, o Deus poderoso e temível, que não mostra parcialidade. Isso aqui é bonito, nem aceita o quê? Não vem que não cola não, irmão. Estou vivendo uma vida errada, eu sei que não está tão certo, mas por outro lado, Deus está aqui, hein? O Senhor tem que me abençoar. Tem nada. Eu já cheguei, graças a Deus, eu peço que Deus não tire isso do meu coração, não me deixe mudar. Eu oro todo dia, Deus, não deixa eu mudar a minha maneira de ser. Mas não é a primeira igreja que eu chego, e eu enfrento isso, irmão, e para mim, pastor, porque o senhor tem que fazer assim, porque o senhor tem que fazer assado, porque o irmão fulano de tal, o dízimo dele é tanto na igreja, o ciclano faz tanto na igreja. Pega o seu dízimo, que Deus te abençoe e dá onde você quiser dar. Porque vai ser conforme a palavra. Acabou. Amém? Não. Que Deus abençoe quem Deus usa para ajudar a casa de Deus e que Deus levante pessoas muito abençoadas e prósperas, porque a obra de Deus precisa. Mas não vem querer achar que Deus aceita o quê? Suborno. Que eu vou fazer tanto porque Deus tem que fazer para mim, porque tem que fazer diferente, meu irmão. Já cheguei a falar, pega seu dízimo, irmão, dá onde você quiser dar. Deus não precisa. Porque se Ele quiser, Ele pega lá de fora, até quem é a pedra, e faz abençoar a casa dele. E faz. Isso eu estou falando com todo respeito para quem acha que pode comprar Deus, que tem gente que até isso acha. Pode comprar Deus.
Sou fiel no meu dízimo, na minha oferta, a minha obrigação. Todo cristão tem que ser fiel no seu dízimo e na sua oferta, para depois querer pedir algo a Deus, para depois querer cobrar a Deus. Agora não é só dízimo e oferta, é a minha conduta, é a minha maneira, tem que ser diferente do mundo. Diga glória a Deus. Tem que mudar, meu irmão, a maneira de ser. Deus não faz parcialidade, Deus não tem favoritismo. E eu vou mostrar isso para você na palavra hoje. Vamos lá para Daniel capítulo 1, versículo 1. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Daniel capítulo 1, verso 1. Primeira coisa que eu quero te mostrar. Bom, primeiro eu já mostrei que Deus não tem preferência, né? Deus não tem favorito, Deus não tem parcialidade, Deus não aceita suborno. O fulano faz mais, o ciclano faz menos, vou abençoar mais ele, vou abençoar o Beltrano. Não, com Deus não tem essa, irmão. Não tem essa. Pode até colar com o homem, né? Pastor, mas eu já vi gente fazer coisa errada e conseguir algo com o homem, porque está lá, puxando sardinha do fulano, puxando sardinha do ciclano. Mas eu vou mostrar para você, irmão, chega uma hora que isso aí cai por terra. Cai por terra. Tem gente que quer conseguir as coisas, né, dessa maneira, comprando, subornando, puxando sardinha. Não. Você tem que fazer diferente. Você quer ver diferença na sua vida? Faça diferente. Não precisa ficar puxando a sardinha de ninguém, não precisa querer ficar se aproveitando de ninguém, não precisa querer ficar, lambendo ninguém. Não precisa, não faz isso não. Isso é até feio, amém? Eu não vejo Daniel lá no rei, eu vou te mostrar para você que o rei Nabucodonosor, eu não vejo Daniel, vem cá, Graziela, vem cá. Eu não vejo Daniel assim lá no rei Dário. Ô rei, meu senhor, vem cá, rei. Ai, rei, o senhor precisa de alguma coisa, rei? O senhor quer algo, rei? Não vi Daniel fazer isso. Eu vi Daniel fazer diferente. E Deus mostrou na vida dele o quê? A diferença. O senhor quer que eu tire o seu sapato, rei? Senta aqui. Não vou tirar não. Está entendendo, sim ou não? Porque tem gente que quer ver algo diferente acontecer na sua vida por seus próprios meios, pelas suas próprias forças. Não, irmão. Quem vai ver você é Deus. Quem vai ver a diferença na sua vida é quem? É Deus. Nunca gostei desse negócio, irmão. Nunca, fiquei procurando favor de pessoas. Não fica procurando não, você vai se decepcionar. A pessoa te ajuda hoje e amanhã esquece de você. O ser humano é assim. Sempre é desse jeito. Você tem que procurar ajuda de quem? De Deus. E como é que se consegue algo em Deus? Vou mostrar para você. Vamos lá, Daniel capítulo 1, versículo 1. Quem achou aí, diga amém. E diz assim: E no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E diz o 2: E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus, com D minúsculo, né? 3. E disse ao rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e de quem? Você prestou atenção? Eu quero chamar a sua atenção para esse versículo. O Nabucodonosor, ele chega em Israel, ele vence o rei de Israel, e ele começa a tomar as coisas de Israel, pega os utensílios, leva lá para a casa do seu Deus, e ele dá uma ordem ao chefe dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres. Olha a seleção que ele vai fazer agora, presta atenção, versículo 4. Jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência, entendidos no conhecimento e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Então você já percebeu a seleção aqui, sim ou não? Tinha que ser dos judeus, eram dos filhos de Israel, mas ele falou assim, vocês vão pegar da linhagem real, dos nobres. Tem que ser jovem sem nenhum defeito, tem que ser jovem inteligente, assim. A Bíblia NVI, muda para mim ali rapidinho, Samuel. Por que eu estou frisando isso aqui? Você vai entender. Bíblia NVI. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos de conhecimento, fossem capacitados para servir no palácio. E ele devia ensinar a língua e a literatura dos babilônios. Então, esses jovens que foram separados, todos eles eram judeus e todos eles tinham multiqualidades, eram muito capacitados. Para você entender onde eu quero chegar. Vai para o versículo 5.
E o rei lhes determinou a ração de cada dia, e da porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia. E assim fossem criados por 3 anos, para no fim deles estarem diante do rei. Olha agora os 6, ó. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael. Então, irmão, Daniel e os seus amigos, vou falar assim, ele não estava competindo, ele não estava no meio de jovens que não eram do seu povo, não eram jovens da Babilônia, eram jovens do seu próprio povo. Eram pessoas que já eram do povo de Deus, muito capacitadas, muito qualificadas, escolhidas a dedo, selecionadas. E aí o Daniel podia ter se conformado só pelo fato de já estar no meio desses, que é o que acontece com muita gente. Porque tem você, tem o povo do mundo. Só que eu vou ser bem sincero com você. Do povo do mundo Deus tirou a nós. Só que entre nós, irmãos, entre nós, ainda tem pessoas que vão fazer diferente e ainda tem gente que vai fazer igual. Entre o próprio povo de Deus. Você vai ver aqui. Era um povo já separado, era um povo já escolhido, eram jovens escolhidos. Mas Daniel decide fazer o quê? Diferente. Olha o que diz o versículo 7 agora. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs Belsazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. 8. E Daniel assentou no seu coração que não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se... Eu gosto das outras traduções, todas as outras falam no lugar de assentou no coração, atualizada, NVI, pode colocar qualquer uma aí, o Samuel, para mim. Fala de decisão, ó. Daniel, contudo, o que diz ali? Decidiu não se tornar impuro. Porque apesar de todos aqueles serem jovens de Deus, jovens israelitas, que faziam parte do povo de Deus, meu irmão, a maioria deles se contaminaram. A maioria deles fizeram igual os babilônicos. Quando Daniel viu aquilo, ele falou, não. Meu irmão, fazer a diferença ou fazer diferente é decisão. Eu não posso decidir por você, você não pode decidir por mim. Não adianta eu querer que haja resultados diferentes na minha vida se eu continuar fazendo igual. Você tem que decidir hoje. Você tem que tomar essa decisão. Mesmo no meio da igreja, olha para o pastor, estou falando de pessoas aqui que Deus tirou do mundo, que Deus capacitou, que Deus escolheu, dentre os mais excelentes, assim está escrito na palavra de Deus, mas até no meio da igreja, há pessoas que vão continuar fazendo a mesma coisa, e tem pessoas que vão fazer o quê? Diferentes. Aí você escolhe, irmão. É você quem tem que escolher. Porque eu vejo muitas pessoas hoje cobrando de Deus a diferença nos resultados da sua vida, mas você não vê diferença nenhuma. Me perdoe você, eu tenho que ser sincero. Na vida daquela pessoa que se diz salva, você não vê diferença nenhuma dos não salvos. Você não vê diferença, meu irmão. As palavras, muitas vezes, dos que se dizem salvos, não tem diferença nenhuma das palavras dos não salvos. Olha aí para você ver. Você não vê diferença no namoro do salvo, do namoro do não, porque deveria ser diferente. Mas é a mesma coisa. Que se dirá, às vezes, até pior, me perdoe. Até pior. O namoro do salvo tem que ser diferente do namoro do não salvo. O casamento do salvo, muitas vezes você não vê diferença nenhuma do casamento do não salvo. E aí nós queremos cobrar de Deus a diferença. A vida do não salvo, ou a vida do salvo, melhor dizendo, às vezes não muda em nada da vida do não salvo. Me perdoe eu falar para você aqui, porque hoje eu vou falar, porque eu fui cobrado pelo Espírito Santo para falar isso. Antigamente, quando se falava que uma pessoa era cristã, o respeito era muito maior. Falava assim, ó, fulano de tal é cristão. Opa, peraí. Então, muda tudo. Hoje, me perdoe a minha sinceridade, tá? Mas a verdade é essa. Hoje você fala assim, ó, é cristão. É perigoso a gente escutar até assim, ó, aí que tem que tomar cuidado mesmo. E eu não estou falando só de você, não.
eu tenho que ser sincero, da minha categoria, tá? Falar do meu telhado. Pastor, tem lugares que você chega e se falar pastor, é perigoso a pessoa falar, é pior ainda. Aí que eu quero fazer um contrato, um recontrato. Pastor, Deus me livre dessa raça. Estou falando sinceramente para você. Não vai muito longe, né? Eu acho que... Tem que ficar quieto, mas não dá. Eu ia ficar quieto, mas eu tenho que falar. Porque a Bíblia manda, né? Não vai muito longe, irmão. Você está vendo os exemplos de pastores que nós estamos tendo aqui na nossa cidade, por aí vai, não vou entrar a fundo no assunto não, tá? O péssimo exemplo, tem diferença nenhuma, é a pior, às vezes é o primeiro a tomar atitude para ir lá e fazer o que não deve fazer. É o que deveria ser o que segura, né? É o que deveria ser aquele que não, vamos amenizar as coisas, como a Bíblia fala, bem-aventurados os pacificar. Não, mas o pastor é o primeiro, é o que puxa a fila. Para confusão, para briga, para contenda, para o que não presta. Você está vendo os exemplos aí? Não precisa falar mais nada não, né? Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entendeu. Pronto. Porque hoje, infelizmente, está assim. O povo de Deus quer ver a diferença, irmão, mas não faz nada diferente. O povo de Deus quer ver a diferença, mas você não vê diferença nenhuma nos que se diz de Deus. Estou cobrando de mim, estou cobrando de você, tá? Você quer ver diferença? Faz diferente, porque o não salvo não tem diferença nenhuma hoje do salvo. Ou pior, né? O salvo não tem diferença nenhuma do não salvo, não tem diferença nenhuma. Cadê a nossa diferença, povo de Deus? Cadê a nossa diferença na maneira de tratar? Cadê a nossa diferença aí fora? Cadê a nossa diferença na linguagem? No tratamento, cadê a nossa diferença? Aí nós reclamamos, Deus, por que não é diferente minha vida do fulano? E Deus está lá do céu dizendo assim, mas cadê a diferença entre você e eles? Está tudo igual. Hoje, infelizmente, a igreja está querendo ficar cada vez mais parecida com o mundo. Você vê se trazendo para a igreja o que se faz no mundo, porque não é o mundo que está querendo parecer com a igreja, deveria, mas a igreja está querendo parecer com o mundo. Está cada vez mais igual. Está cada vez mais igual. E Deus não chamou a gente para ser igual. Eu não vi Deus chamando a igreja para ser igual. Eu vi todas as pessoas que se converteram. A Bíblia fala, todos aqueles que perceberam, que viram alguém se converter, viram aquela pessoa se tornar diferente. Tem como, meu irmão? Você pega os cristãos de hoje, você não vê diferença nenhuma. Estou me incluindo, tá? Repreensão hoje é para todos nós. Você não vê diferença nenhuma no modo de falar. Você não vê diferença nenhuma no modo de vestir. Antes você olhava para uma pessoa e falava, isso aí é de Jesus. Não estou falando que você tem que andar com a roupa lá no pé, não. Mas tem que ter diferença a sua maneira de se vestir. Hoje não se vê diferença entre o salvo e o não salvo. Parece que é tudo a mesma coisa. Às vezes o cristão que deveria dar o exemplo é mais escandaloso, me perdoe a palavra, tá? Mais escandaloso do que aquele que não é cristão. Já vi pessoas que não são cristãs, são mais decentes na maneira de viver, de vestir do que certos cristãos. São mais decentes. Então, se nós queremos ver diferença, meu irmão, nós temos que fazer diferente. Deus não tem favorito, não. Mas quando Daniel viu aquilo, ele falou, não vou por esse caminho. Não, eu vou me abster disso, eu vou me abster dessas coisas. Ah, mas Daniel, todo mundo aqui é israelita, está fazendo a mesma coisa. Todo mundo aqui, Daniel, é judeu e está comendo da comida do rei, está tomando do vinho do rei. Tá. Ele disse, mas eu não quero. Eu decidi no meu coração que eu quero fazer diferente, para que Deus faça diferença na minha vida. Diga glória a Deus. Isso tem que queimar no nosso coração. Hoje você tem que sair daqui e dizer, Jesus, eu quero ser diferente do mundo. Você chega na rodinha lá, do povo mundano contando piada, aí você fala assim, nossa, será que tem algum crente aqui no meio? Primeiro que os crentes hoje são tudo 007, agente secreto. Você nunca sabe quem é crente, porque é tudo igual. Tudo igual. Aí você fala assim, nossa, deixa eu sair daqui, porque vocês estão falando coisa muito pesada, e eu sou de Jesus. Mas quem está contando é o fulano que é crente. Aí essa cara vai lá no chão, né? Você fala,
Mas quem está fazendo? Não, porque não pode. É porque está errado, casamento é assim, essa. Mas o fulano de tal, que é pastor, traiu a mulher. Não, mas casamento é até que a morte separa. Mas o ciclano, a Beltrana, que é pastora, já está no terceiro marido. Está igual a mulher do poço de Jacó, no quinto, né? E o que ela está ainda não é marido. Fala, misericórdia. Tem que ser o quê? Tem que ser diferente. Sabe, para de olhar para a vida dos outros, porque a gente vai ver muitos maus testemunhos. Mas olha para a sua e fala, Deus, eu estou sendo diferente. A minha vida está sendo diferente. A minha maneira de agir está sendo diferente. Porque eu te garanto, irmão, uma coisa que Deus é justo. Pode parecer igual. Quem está fazendo diferente, pode parecer que não vai mudar nada. Mas se espera o tempo que o tempo vai mostrar. O tempo eu chamo Deus, tá? Não é tempo só não. Deus vai mostrar, Malaquias 3,18. E outra vez vereis o quê? A diferença entre o justo e o ímpio. Entre quem serve a Deus e quem não serve. Isso não sai do meu coração, isso ninguém muda. Se uma pessoa realmente fizer diferente, Deus vai mostrar essa diferença. Vou te dar um exemplo aqui. Vamos correr por causa do horário. Ele fala assim, no versículo 8, né? E Daniel assentou no seu coração, ou decidiu, né? Não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. 9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Pula lá para o verso 12 agora, para a gente correr por causa do horário. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo com que se nos deem legumes a comer e água a beber. Ele queria fazer diferente. E aí ele conveio nisso, versículo 14 fala, e os experimentou 10 dias, 15 agora, e ao fim dos 10 dias, pareceram seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam da porção do manjar do rei. Pula lá para o versículo 20 agora. Aí teve a prova, né? Todos eles foram colocados diante do rei, o rei fez perguntas para eles, todos e tal. E no versículo 20 fala assim, e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, achou 10 vezes mais doutos que todos os magos, astrólogos que havia em todo o reino. Diga glória a Deus. Então não tem, irmão. Sabe, Deus não tem preferidos, favoritos, essa balela toda aí, não existe não. Deus não aceita suborno, porque eu sei que eu estou fazendo errado, mas vou fazer algo para comprar Deus. Não. Eu quero ver a diferença na minha vida, eu tenho que me purificar, eu tenho que fazer diferente, eu tenho que me santificar. Eu não posso ser igual ao mundo, eu não posso me contaminar. E sabe isso aqui que eu já mostrei uma vez para você, se você prestar atenção, Deus é tão perfeito e tão tremendo, que Ele faz isso para mostrar para nós. E os achou quantas vezes? Olha lá. 10 vezes mais doutos. Quantos dias ele fez diferente dos outros? 10 dias. Eu mostrei isso aqui para você já. Deus é tão tremendo, sabe o que está mostrando aqui? A justiça de Deus. A justiça de Deus, o quanto Deus é justo. Para cada dia que Daniel e seus amigos decidiram fazer diferente, Deus mostrou uma vez a mais na vida deles do que? De diferença. Diga glória a Deus. Irmão, presta atenção. Deus não é injusto. Para cada dia que você fizer diferente, Deus vai mostrar na sua vida o quê? Uma diferença. Para cada coisa que você fizer diferente do mundo, que você fizer diferente do pecado, Deus vai mostrar na sua vida o quê? Uma diferença. Ah, mas faz quanto tempo, pastor, que eu estou esperando, porque eu tenho feito diferente. Não, meu irmão, Deus não errou não. Se tem alguma coisa errada aí, está comigo e está com você. Porque Deus não erra. Deus não erra, Deus não tem favorito, Deus não tem preferido. Pode ser que demore um pouquinho, mas essa diferença vai ser mostrada. Para a glória de quem? De Deus. Outra coisa que eu quero te ensinar, Deus é glorificado na diferença. Sabe onde Deus é exaltado? Não é quando o não salvo faz igual o salvo, ou quando o salvo faz igual o não salvo. Sabe, Deus é glorificado, não é quando acontece a mesma coisa com o não salvo, com o salvo do que acontece com o não salvo. Deus é glorificado na diferença. Enquanto aquele que não crê, enquanto aquele que não serve, como Malaquias 3,18 diz,
ele está vivendo de um jeito, ele está sofrendo as consequências da sua escolha. Aquele que é salvo, Deus está mostrando na vida dele que vale a pena servir a Deus. Vale a pena se santificar. Vale a pena se purificar. Quem entendeu, diga amém. Eu tenho mais para te falar, mas eu vou deixar para os próximos cultos aqui outros exemplos que eu queria te dar, porque eu acredito que já foi suficiente.